Irmãos, nós queremos iniciar hoje uma série de exposições bíblicas no livro de Gênesis. E propomos falar de Cristo em Gênesis e anunciar as boas novas que estão lá. Infelizmente não é um livro muito pregado e por isso mesmo nós queremos, ao iniciarmos hoje, todos os domingos próximos, termos estudos, pregações, meditações no livro de Gênesis. E isso é motivado por algumas coisas, eu gostaria até de agradecer a Deus por isso. Primeiramente ao Dr. Reverendo Mauro Meister, professor do mestrado em pregação no Centro de Pós-Graduação Andreu Jumper, numa matéria última que fiz, que o título era Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento. E nós começamos a estudar sobre esse assunto, e como é fascinante, era a mensagem dos apóstolos. E para colocar em prática, então, tudo aquilo que nós aprendemos, eu quero trazer para vocês uma série de exposições no livro de Gênesis. Não se preocupe que não serão 50 exposições em Gênesis, eu não vou falar de capítulo por capítulo, mas vamos selecionar as principais histórias e vamos estudá-las. E o grande material que nós temos utilizado é fruto do trabalho de um piedoso servo de Deus que foi professor de pregação e adoração no Calvin Theological Seminary nos Estados Unidos, que é o Dr. Sidney Greidanus. E ele escreveu pelo menos 3 livros que estão traduzidos para a língua portuguesa, que é o Pregador Contemporâneo e o Texto Antigo, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, e esse aqui que eu tenho em mãos, que é Pregando a Cristo a partir de Gênesis. Então, vocês vão beber dessa fonte através dessas exposições. Então, eu queria dar essa palavra introdutória. Então, vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e vamos fazer a leitura deste texto sagrado. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 1. E nós leremos até o capítulo 2, versículo 3. Onde a palavra de Deus assim nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas, e dêem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia, a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia.
Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Amado Deus, que majestoso é ouvir o relato da criação e saber que nós não somos frutos do acaso, mas há um Deus que é a causa primeira de todas as coisas, que é o Criador, que traz à existência as coisas quando elas não existiam. Ó Deus, como é bom saber que Tu és o soberano Rei do universo, Criador de todas as coisas. Foi o Senhor quem nos criou, nós somos obra das Tuas mãos, e em Ti, ó Deus, vivemos e nos movemos e existimos. O nosso fôlego da vida só existe enquanto o Senhor quer. E no dia que o Senhor o tira, nós perecemos. Por isso, ó Deus, dá-nos a graça de nessa noite, ao estudarmos a Tua Santa Palavra, ao meditarmos nesse texto sagrado, possamos, ó Deus, maravilhados pelas revelações da Tua criação, nos prostrar rendidos aos Teus pés em adoração e confiar de que o Senhor tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Abençoa-nos, ó Deus, e edifica a Tua igreja, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de inicialmente chamar a atenção dos irmãos para um vídeo que nós iremos passar agora. Na verdade, é uma reportagem que alguns de vocês podem ter assistido durante esta semana, especificamente dia 11 de março de 2011, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É um vídeo curto, eu queria que vocês prestassem bastante atenção neste relatório, nesta reportagem.